Deu. Tá bom. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa. A casa é nossa, é sua, tá bom? Seu anjo de guarda esteja ao seu lado, recebendo as proteção da casa, em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, para refletir, vamos ver a mensagem pelo Espírito Augusto, uma psicografia de Clayton Levi. Pequenas mudanças. Nenhuma árvore floresce e frutifica sem atender o processo natural da maturação, que caracteriza. Do mesmo modo, homem algum conseguirá transformar-se interiormente sem o esforço próprio na direção da autoiluminação. Do ponto de vista espírita, a transformação do caráter jamais estará ligada ao convencionalismo religioso. Resultará sempre de um processo natural, traduzindo ação inteligente e movimento constante no curso do tempo e do espaço. Não se revela, portanto, através de alterações radicais, e sim por pequenas mudanças no campo comportamental. Um pouco mais de tolerância com os companheiros de jornada, um pouco mais de atenção com a própria família doméstica, um pouco mais de afeto para com os filhos, um pouco mais de respeito para com os pais, um pouco mais de interesse para com a felicidade dos outros, um pouco mais de compreensão para consigo mesmo, um pouco mais de amor em tudo que faz. Pensa nisso, examinando o conceito que fazes sobre a necessidade da autotransformação, porque para o espírito imortal toda e pequena mudança representará sempre uma grande conquista interna. Que Jesus abençoe e ampare a todos os encarnados e os desencarnados, as famílias e todo aquele que clama e pede ao Pai. Que Jesus nos abençoe. Uma ótima palestra a todos. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, irmãos, encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos. E aqueles que nos visitam pela primeira vez, possam estar iluminados com a presença do nosso Mestre Jesus, se sintam como todos os trabalhos da Casa Espírita. Então eu peço a todos que possamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus, chamando para pertinho de nós a presença do nosso Mestre.
Eu tive a intuição, desde o tema, as citações que serão feitas, foram preparadas e para nós, para quem está aqui nesse momento, somos nós que precisamos talvez refletir e de forma especial eu. Não é porque a gente está aqui na frente que a gente sabe mais ou que a gente tem mais conhecimento, não, pelo contrário. Nós temos ainda mais responsabilidade e mais compromisso. E o tema que foi escolhido para a gente refletir na noite de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, onde fala das aflições. E nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre os tormentos voluntários, que nós encontramos lá no item 20, e também a felicidade não é desse mundo. Então nós vamos unir esses dois itens e falar um pouquinho deles. Esse tema, os tormentos voluntários, é um tema bastante importante para a gente olhar. Normalmente nós andamos tão atormentados, são tantas situações acontecendo conosco, muitas delas nós damos um peso exagerado e tornamos realmente um tormento em nossas vidas. E é esse alerta que Jesus nos chama, os tormentos que nós criamos. E por que criamos? E por que, né? O que entendemos por essa felicidade que normalmente não a encontramos? Então vamos lá. Jesus já nos alerta que não conheceremos a felicidade enquanto estivermos aqui, reencarnado. E aí lá no item 5, bem-aventurado os aflitos. Dentro das bem-aventuranças, bem-aventurado é felizes sois. Então felizes sois vós que estáis aflitos. E é importante porque isso às vezes nos causa muita confusão. Então nós estamos aqui para sofrer? É isso? É para sofrer? Nós estamos reencarnados e temos que sofrer. E aí vale a gente refletir, que claro que não é isso, né? Não é isso que Jesus quer nos alertar. Jesus vem nos alertar sobre o bem sofrer, o saber sofrer. E nós espíritas já temos um pouquinho a fama de sermos conformados. Espírita sabe que veio sofrer. O espírita sofre calado, quieto. Isso é uma inverdade. Isso é uma inverdade. Nós sabemos que não é assim. Aliás, nós somos bastante reclamões, né? Não somos tão conformados assim. Mas o alerta para nós é nesse sentido, de viver a dor, mas saber viver essa dor, viver o luto, mas saber viver esse luto, como passar por esse luto. E muitos lutos, muitas situações nossas aqui na Terra são realmente dolorosas, são realmente tormentosas. Quanta coisa a gente ouve, né? Quantas doenças graves, situações realmente graves, perda de um ente querido. Nós ainda falamos perda, nós sabemos que não é perda, foi embora, cumpriu a missão e foi embora, mas nós ainda sofremos muito esse luto, essa dor, e está tudo bem nós sofrermos, mas o alerta de Jesus é esse, é não ficarmos neste sofrimento. Podemos chorar sim, às vezes nós espíritas nos cobramos se chorar. Por que nós não podemos chorar? Por que nós não podemos? Podemos sim, mas não criar e fazer disso um tormento. E aí vamos lá, a reflexão hoje mais precisamente é sobre
os tormentos que nós criamos. Se eles são voluntários, se Jesus nos alerta a isso, é porque nós que criamos. E aí, por que nós criamos? Se nós nos amamos, por que nós criamos tantos tormentos? Seria talvez uma falta de fé? Nós estamos aqui, nós sabemos que estamos aqui reencarnados, que temos responsabilidade nessa reencarnação, e aí não temos fé, nos perdemos nas situações difíceis que acontecem. E aí eu trouxe alguns fatores importantes para a gente refletir sobre isso, que acontecem no nosso dia a dia, situações que a gente vive, bem cotidiana, e elas estão ligadas principalmente, né, irmão, ao nosso orgulho, às nossas chagas, ao orgulho e à vaidade. E a gente, antes de começar a oração, a gente estava rindo um pouco do nosso orgulho. E o orgulho é uma chaga, irmãos, que nos judia muito. Realmente nos ajuda a tornar a vida tormentosa. Um dos fatores que talvez a gente possa olhar: brigamos para ter razão. Quantos tormentos nós criamos baseado nisso? Nós queremos ter razão a todo custo, em várias situações. Nós queremos ficar com a última palavra. Quantas situações, talvez, a gente poderia ter evitado tormentos e, pelo contrário, nós criamos. O desrespeito ao ponto de vista do outro. Quantas vezes nós não aceitamos a forma que o outro vê determinada situação e queremos que eles vejam da nossa forma, porque o nosso ponto de vista é o que está certo. E aí bate aquela angústia ou raiva, ressentimentos e quantos outros sentimentos. E vamos criando os tormentos. Divergências familiares, discordamos e novamente queremos ter razão a todo custo. Um familiar pensa de um jeito, nós pensamos do outro. E lá vamos, criando os tormentos, tirar vantagens. Quantas vezes, irmãos, nós queremos tirar vantagens? Quantas vezes, diante de situações, eu preciso me dar bem, e o meu irmão? Ganância pelo ter. Temos que ter, quero ter, preciso ter. Muitas vezes nós colocamos até essa palavra, né? Esse verbo precisar. Eu preciso ter. Ausência de perdão. O que a gente ainda não entendeu, né, com relação ao perdão? Quando nós damos o perdão, não é para nós. Eu perdoo não pelo outro. Eu perdoo por mim. Eu perdoo para eu me curar daquela dor. E a ausência de perdão, ela traz transtornos terríveis para dentro de nós. Somos nós que saímos perdendo. E o nosso orgulho, a vaidade, às vezes não nos deixam. E aí criamos o tormento. A intolerância. Como a intolerância está fazendo parte da nossa vida nos últimos tempos. O que roubou a nossa paciência, né, irmãos? Por que estamos desse jeito? É a correria da vida? Mas e o que está por trás da correria? Tem alguma coisa por trás. Talvez algo que nós nem queremos olhar. E aí nos tornamos tão intolerantes. A competição. Outra coisa importante
que contribui para uma vida tormentosa. As máscaras que usamos, irmãos, são muitas as máscaras para a gente se igualar nessa sociedade. Aí usamos, fingimos ser muitas vezes quem nós nem somos, para nos igualar, para pertencer, para ser incluído. A ausência de diálogo também veio como um alerta para ser olhado, como um fator importante para criamos esses tormentos. Às vezes não queremos falar, às vezes temos medos de nos rebaixar através do que vamos nos expressar, e aí é melhor não dialogar. Meu orgulho gritando. E o excesso de fala também. Como falamos demais. Quantas vezes criamos tormentos por falar demais? O excesso de trabalho também vale a gente olhar com atenção. Trabalhar é maravilhoso, né, irmãos? É maravilhoso. O Espiritismo está sempre ali, batendo em cima disso. Abrimos os livros de André Luiz, trabalho, trabalho e trabalho. Mas nós temos que conhecer esse limite do trabalho. E nós esquecemos. Kardec perguntou ao Espírito da Verdade: qual é o limite do trabalho? Questão 683 no Livro dos Espíritos. E o que é que o Espírito da Verdade respondeu? O limite das suas forças. E nós respeitamos o limite das nossas forças? Ou a nossa ganância, a nossa vaidade, e nós trabalhamos, e nós estamos cansados, estressados, esgotados, mas nós trabalhamos, desrespeitando muitas vezes o nosso limite, porque o limite de cada um de nós é diferente. Se o outro trabalha muito, se o outro consegue, não significa que eu também consigo. Será que isso não está me criando alguns tormentos? Ou contribuindo para uma vida tormentosa? E aí, junto com isso, nós acumulamos um excesso de responsabilidade, não damos conta, aí vamos ficando irritados, ríspidos muitas vezes, e às vezes com os nossos amores, em casa, com o cônjuge, com os filhos, com familiares. E aí o peso da vida dobra, e dobra, irmãos. Fica tudo muito pesado. E criamos uma sobrecarga interna de autocobrança, de muita exigência, preocupações, sofremos pelo amanhã, tudo tormento que vamos criando. A ansiedade, não dá para a gente deixar de falar da ansiedade. A ansiedade está tomando conta de nós com uma força enorme, enorme. E vários outros fatores, irmãos, nós ficaríamos aqui a noite inteira citando fatores que contribuem para uma vida tormentosa. Solidão. Quantas vezes a solidão nos judia? Dificuldades de dizer não. Dizemos um sim, nos agredimos muitas vezes, somos cruéis conosco para não dizer o não, para não impor limites, e criamos tormentos. Queremos controlar tudo. Muitas vezes nós somos muito controladores. Olhemos para isso também. Não conseguimos controlar tudo. É impossível.
estamos adoecendo, né, irmãos? De mente e de corpo. E às vezes o nosso corpo pede o repouso e a gente até vai dar o repouso. Só que a nossa mente está muito acelerada. Os pensamentos estão muito acelerados e tormentosos muitas vezes. E aí nós vamos abrindo portas muito perigosas. Portas realmente bem perigosas. No livro dos Espíritos, na questão 459, nós lemos também, estudamos também a influência dos espíritos. E quando Kardec perguntou ao Espírito da Verdade se influenciam os espíritos em nossa vida, claro. Tranquilo, querido. Vamos dar continuidade então. Os irmãos em seguida já vão voltar. Então Kardec perguntou ao Espírito da Verdade se influenciam os espíritos em nossas vidas. E eles responderam: muito mais que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, olha a atenção que a gente deve ter a isso, porque quando nós estamos irritados, ou cansados, ou incomodados, trazendo tormento para nós abrimos a porta para alguns espíritos não bem-vindos, perigosos, tormentosos. Então, cuidado, vamos cuidar do que estamos sentindo, do que estamos pensando e do que estamos fazendo, a forma que estamos agindo com a nossa vida. E esses tormentos, eles costumam encontrar lugar muito acolhedor em nós, quando nós abrimos essas portas. Porque eles fazem o que querem, eles nos inspiram, eles nos influenciam. Eu trouxe uma passagem de Marcos, que me veio muito forte para a gente refletir sobre ela nessa noite. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 36. E diz: os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram que haviam feito várias curas. E foram muitas e muitas pessoas que eles ajudaram, mas que não tiveram tempo nem para descansar e nem para comer. Jesus orientou a eles que se afastassem, que fossem para um lugar deserto e descansassem. Aqui, Jesus percebeu o cansaço deles e amorosamente orientou eles a irem descansar. E nós podemos refletir sobre a forma que Jesus falou e orientou. Jesus orientou eles que procurassem um lugar deserto para descansar. Por que ele falou um lugar deserto para descansar? Talvez porque não seria só descansar o corpo, mas aquietar a mente. Com certeza Jesus, em sua infinita sabedoria, sabia por que estava dizendo: procurai um lugar deserto para descansar. E deserto não é só um lugar vazio, mas é um lugar que nós possamos realmente aquietar nossa mente e entrar em contato com o nosso eu. E se dar conta de como estavam os pensamentos, o que realmente precisava descansar e aquietar. E hoje, irmãos, nós somos chamados a nos comportar como adultos, porque muitas vezes nós nos comportamos como crianças, só temos a idade avançada, mas muitas vezes nos comportamos de forma infantil. E adultos espíritas, somos conscientes de que nós vamos colher o que nós plantamos, e é o que nós somos, adultos, espíritas e conscientes. Então façamos a nossa parte, sem nos vitimizarmos,
sem terceirizar muitas vezes a culpa. Quantas vezes nós culpamos de estarmos numa vida tormentosa, conflituosa, perturbada muitas vezes? Nós culpamos que trazemos isso de outras vidas, que são resgate de outras vidas. No livro da Ivone Pereira do Amaral, o título do livro é A Luz do Consolador, ela traz uma frase bastante interessante para a gente refletir. Ela diz: são muito mais e maiores os tormentos que criamos nesta existência, aqui, na vida atual, que os que trazemos de outras vidas. Então, irmãos, são criados agora por nós. A maioria deles são criados aqui, nessa existência, com o nosso comportamento. E todo esse desequilíbrio que nós criamos, toda essa descompensação mental, emocional, psicológica, que nos atormentam tanto, quando a gente para olhar por que nos comportamos assim, por que eu me comporto desse jeito, por que eu ajo assim, pode ser que nós nos deparamos que nós agimos assim porque estamos em busca da felicidade, ilusoriamente, né, irmãos? Mas nós achamos que estamos em busca da felicidade. Na maioria das vezes, é com isso que nós vamos nos deparar. Eu trabalho muito porque eu estou em busca da felicidade. Eu sou intolerante porque eu estou em busca da felicidade. Eu quero encontrar essa tal felicidade. E nós procuramos essa felicidade que corre tanto de nós. Nós corremos atrás dela e ela corre de nós. E aí Jesus falou: a felicidade não é desse mundo. Nós não vamos encontrar essa felicidade aqui. Ela não está aqui, irmãos, porque nós procuramos ela nas coisas materiais, nas coisas perecíveis, na matéria. E não vamos, ela vai correr de nós realmente. É nós correndo atrás dela e ela correndo atrás de nós. Porque tudo que é externo não vai preencher o nosso vazio. Tudo que está na matéria não vai trazer essa felicidade para nós. E Jesus já sabia. Jesus já sabia que nós não iríamos saber procurar essa felicidade. Por isso que Ele nos alerta que ela não é desse mundo, que ela não está aqui. Porque a verdadeira felicidade, irmãos, está na paz do nosso coração. A verdadeira felicidade é de dentro para fora. É nos sentirmos em paz. É estarmos bem conosco. É não complicar. É descomplicar a vida. É descomplicar as situações difíceis que nós vivemos e que ainda tornamos tudo tão pesado, tão sufocante. E aí, irmãos, eu convido a gente a se questionar: como é que eu me relaciono com os eventos da minha vida? Os eventos que eu considero, pelo meu olhar, negativo, contraditório. Como que eu me relaciono com eles? Porque nós podemos sim ser mais flexíveis. Nós podemos mudar o nosso olhar para as situações. É uma escolha que nós fazemos. Eu posso escolher ver pelo lado negativo, mas eu posso escolher ver pelo lado do aprendizado. O que eu posso tirar de bom daquela situação que eu estou quase criando um tormento através dela? E ainda entendo que eu estou em busca de felicidade, de ser feliz. E é essa visão compreensiva, irmãos, esse olhar por outro prisma que nós somos convidados na noite de hoje de refletir, de olhar,
de buscar, irmãos, talvez o essencial para a nossa vida. O que consideramos que é preciso, que é necessário? Será que é necessário? Será que realmente é obrigatório, é preciso? A beleza está no simples, a felicidade está no simples, a paz está nesse simples. E é tão difícil da gente olhar para esse simples, né? Irmãos, é fácil ser espírita quando tudo está bem, não é? Quando tudo está indo bem conforme a gente quer, conforme nós queremos, aí é fácil ser espírita. Mas quando não está, o que fazemos? Irmãos, o caminho é o Evangelho de Jesus. Não tem outro caminho. Está tudo ali, as lições. Às vezes nós buscamos em tantas, nós vamos encontrar tudo isso. Então buscamos essa felicidade no colo de Jesus, nas lições desse irmão que veio e nos trouxe tanta coisa, tanta sabedoria, tantos ensinamentos, tanto alívio para os nossos tormentos. Ali sim, nós vamos encontrar essa felicidade. Então, irmãos, que a paz do Mestre Jesus, que nós entendemos por felicidade, que essa paz, na noite de hoje, substitua todos os tormentos que nós temos a tendência de criar, que essa paz desse Mestre invada os nossos corações, as nossas dores, e nos dê uma vida mais leve, descomplicada, afetuosa, amorosa, cheia de luz. Gratidão imensa. De Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, os nossos anjos guardiãos que estão do nosso lado, agradecendo a Deus por esse banquete, por essa luz, por esse pão, por esse alimento que foi nos posto na noite de hoje. Que nós possamos botar em prática no nosso dia a dia, diante das nossas dificuldades, diante das nossas tristezas e angústias, possamos sempre lembrar e pensar no nosso Mestre Jesus, nos nossos mentores espirituais que estão sempre do nosso lado, nos dando força, nos ostentando na hora das dificuldades. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, a vida, o Teu amor, Senhor. Que nós possamos deixar de lado, Pai, todos os nossos tormentos, todos os nossos orgulho, egoísmo, vaidade, raiva, inveja. Que a Tua presença, Senhor, possa nos dar força e coragem diante desses obstáculos, deixando de lado todo o sentimento contrário à lei do amor que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos nossos irmãozinhos que aqui se encontram, seja ele encarnados e desencarnados, que nós possamos voltar para casa com toda a certeza da Tua luz, do Teu amparo, do Teu amor. Agradecemos a Ti, Senhor, ao nosso Mestre Jesus, ao mentor espiritual da Casa Caminho de Luz, São Francisco de Assis. Muito obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores.
E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, Senhor, o poder e a glória para com todo o sempre. Muito obrigado, Mãe Santíssima, Mestre Jesus, espiritualidade amiga. Gratidão, Senhor, gratidão, Deus Pai, de amor e de bondade. Que assim seja, irmãos.